Tarde. A aula de hoje vai ser sobre taxas relacionadas, tá? Então, a gente já sabe, né, derivar aí diversas funções. E a gente já sabe também que a derivada ela tem diversas interpretações, né? A gente vê bem mais frequentemente como a inclinação da reta tangente, né, naquele ponto. Só que a gente viu também que ela tem outras interpretações. Uma delas é a taxa de variação, né? A derivada de uma função também é a taxa de variação dessa função. Então, o que vai ser as taxas relacionadas? Você relacionar essas taxas de variações. Como assim relacionar, né? Uma taxa de variação, ela depende de uma grandeza. Minha grandeza vai depender ali de quem é a minha função, né? Se eu tenho uma função em relação a uma grandeza e eu derivar ali aquela função, eu vou ter a taxa de variação em relação àquela grandeza. Só que às vezes eu estou interessada em saber a taxa de variação em relação a uma grandeza diferente, tá? A gente vai ver isso bem diretamente com exemplinhos mesmo. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver aqui vai ser esse aqui. Então, se eu tenho ar bombeado, né, para um balão esférico. Vamos supor que o balão ele sempre tem exatamente o formato de uma esfera, tá? De modo que seu volume aumenta a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo, né? É o volume, então a minha medida aqui tem que estar em centímetros cúbicos por segundo. Quão rápido quão rápido o raio do balão está aumentando quando o diâmetro for 50, né? Porque uma taxa de variação, eu também dependo de um momento. É naquele instante ali. Então, um instante aqui é um instante de 50 centímetros. No raio é 50 centímetros. Vamos tentar entender esse problema aqui, então. Eu estou dizendo que o ar tá sendo bombeado, né, para um balão esférico. Então, eu tenho um balão aqui, né, que vamos supor que ele é exatamente um círculo aqui, ele é uma esfera, tá? Quando ele tá crescendo. Deixa eu... né? Ele tá crescendo. Tô enchendo ele aqui de ar e ele tá crescendo. E o que acontece é que o problema me diz, né, que o volume desse balão, né, a gente sabe identificar o volume de uma esfera, tá? E esse volume, o meu balão tá crescendo, obviamente o meu volume também vai aumentando. E esse volume está aumentando a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo, né? Isso é o quê? É minha taxa de variação em relação ao volume. Então, significa o quê? Que se eu derivasse, né, calculasse a derivada em um determinado ponto ali, a derivada de uma função, né, que seria em relação ao tempo e ao meu volume. A derivada seria a minha taxa de variação ali, que daria o 100, tá? Só que ele está pedindo a taxa de variação, né, no caso, o quão rápido está aumentando o raio, né? Então, ele está pedindo a taxa de variação em relação ao raio.
Então, no caso, eu teria que ter uma função diferente. Teria que ter uma função com o tempo e o raio. Tipo assim, no instante zero, meu raio é zero, porque meu balão tá vazio, né? Vamos supor, no instante, quando t é igual a, sei lá, 5 segundos, o meu raio é 10, por hipótese, tá? Exemplo. Teria uma função ali que agora o meu f de x é o meu raio, né? A minha variável y seria o meu raio. Só que a minha taxa que ele deu seria uma função onde o meu f de x, da minha variável y, é o volume, tá dependendo do volume. Né? Eu tô fazendo ali em relação ao volume e eu quero em relação ao raio. Só que nota que eu não tenho essa função, né, que eu derivei e deu 100 ali. Ele não te dá isso. E eu não preciso necessariamente dessa função, tá? Eu não preciso saber que função que eu derivei para achar essa taxa aqui, para depois tentar encontrar uma outra função relacionada com raio e derivar ela para achar a taxa em relação ao raio, tá? Que é o que ele está pedindo. O que a gente vai ver, né, as taxas relacionadas é exatamente o que? A gente consegue relacionar taxas relacionadas. Então, taxas de variação, perdão. Então, se eu tenho a taxa de variação aqui em relação ao volume, eu consigo relacionar ela com a taxa de variação de relação ao raio, tá? Aqui são as duas grandezas que a gente tem, o volume e o raio. Então, vou escrever aqui, ó. Temos no problema duas grandezas, né? Volume e raio, tá? Aí o que o problema nos dá, né? O problema nos dá a taxa de variação em relação ao volume e pede a taxa de variação em relação ao raio. Eu consigo, então, se eu tenho a taxa de variação em relação a uma grandeza, que nesse caso aqui é o volume, eu consigo saber qual é a taxa de variação em relação a uma outra grandeza, nesse caso aqui o raio, sem precisar identificar qual é a função ali que eu derivei, né? Qual é a lei da função que eu derivei para chegar a essa taxa de variação do volume? Consigo, tá? Isso são as taxas relacionadas. A gente vai relacionar essas duas taxas. Para a gente conseguir relacionar duas taxas de variações, a gente precisa ter uma relação entre essas duas grandezas, tá? Essa é a primeira coisa que a gente precisa para conseguir relacionar, né? A gente precisa relacionar essas duas grandezas de alguma forma. E como que a gente relaciona, então, né? Como que a gente vai relacionar raio e volume, né? A gente sabe relacionar raio e volume, já que a gente está aqui numa esfera. Lembrando que isso aqui é uma esfera. A gente está supondo, né, que esse balão, ele sempre vai estar no formato esférico, tá? Então, se é uma esfera, qual é o volume, né? Então, aqui sabemos que o volume da esfera é dado por, vou chamar de V, tá? V é igual a 4πr ao cubo sobre 3, ok? Deixa eu melhorar aqui. Então, aqui a gente vê que eu consigo relacionar, então, o volume com a esfera. Por quê? Se a gente olhar, né, isso aqui pode ser visto como uma função aqui V de R, né? Porque o meu volume aqui depende do meu raio, né? Quem vai ser o meu volume? Vai depender de quem é o meu raio, né?
Se meu raio é 1, o meu volume vai ser 4π sobre 3. Se meu raio é 2, o meu volume vai ser 4 vezes 8, né? π sobre 3. Então, aqui é como se fosse uma função. Uma função aqui V de R, tá? E a gente vai usar exatamente isso para poder relacionar as minhas grandezas, tá? E encontrar a taxa de variação em relação ao raio. Por quê? O problema me diz, né? Aqui, então. Que a taxa de variação em relação ao volume é 100 centímetros cúbicos por segundo. O que é a taxa de variação em relação ao volume? Lembrando sempre que a taxa de variação ela é a derivada de uma função. Uma função onde o meu y dessa função é sempre o volume, nesse caso como está em relação ao volume. E quem é o meu x, né? Esse volume está aumentando de acordo com o quê, né? O que está mudando para o volume aumentar? O tempo, né? De acordo com o que o tempo está passando. Eu estou assoprando ali e em cada instante o meu balão está maior. Então, é sempre em relação ao tempo. Então, aqui eu sei que, como a taxa de relação é a derivada, né, dessa função, que a volume eu vou chamar de V, tá? Mas é a função derivada da minha função aqui V de T é 100 centímetros cúbicos por segundo. Ou seja, eu vou escrever em uma outra notação que vai ficar mais fácil. Ou eu posso até colocar desse jeito aqui. Tá. Então, aqui eu tenho V' de T igual a 100, tá? Poderia colocar os centímetros aqui cúbicos por segundo, mas aqui não vai ser muito interessante porque a gente estava preocupado mais com números, tá? Então, isso é o que o programa nos dá. O programa nos dá que o V' de T, né, é igual a 100. Porque V, porque é o meu volume, é a derivada em relação ao volume. Eu quero o quê? Queremos, né, a derivada, a taxa, que é a derivada, né, de variação em relação ao raio. Ou seja, quem a gente quer? A gente quer, vou chamar raio de R, tá? Que a notação a gente chama sempre o raio de R. A gente quer R', R' de T, né? Aqui eu posso colocar outra notação só pra, né? Aquela outra notação de derivada, tá? Então, queremos R' de T, vou botar aqui R' de T, ou, né, também podemos escrever como dr dt, a derivada de R em relação a T, tá? Porque a taxa de variação é sempre em relação, a minha grandeza em relação ao tempo, né? Minha grandeza depende do tempo. Então, é isso aqui que eu tô procurando. Eu consegui relacionar, né, aqui em cima, eu sei que o V, ele também é função de R, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que o R é em função de T. Por quê? Porque, de acordo com o que o meu tempo passa, o meu raio, ele também aumenta. Eu tô enchendo a bola, o ar tá entrando ali pra minha bola, o meu raio tá aumentando. Então, o R, ele é uma função, tá, do tempo. Assim como o V é uma função
do R, porque de acordo com o que o meu raio aumenta, o meu volume também aumenta. Então, V aqui de R, aqui, V de T, perdão, V de T não, perdão, V de R aqui, né? Deixa eu até botar aqui, igual a 4 πr ao cubo sobre 3. Então, na verdade, o nosso V de T, depende do tempo, eu posso também escrever como uma função do R que depende do tempo, né? Foi o que eu relacionei aqui. Então, o V aqui agora está relacionado com o R, mas também, claro, tem que depender do tempo. Porque se aqui depende do tempo, aqui também tem que depender do tempo. Mas o meu R também depende do tempo. Então, na verdade, aqui o que a gente tem aqui? Uma composição de funções, tá? Então, é sempre isso que a gente vai fazer. A gente vai relacionar as grandezas de forma que a gente consiga escrever como composição de funções. A minha variação, né, a grandeza que eu tenho, a função com a grandeza que eu tenho, eu vou conseguir escrever ela como uma composição de funções. E aí a gente sabe como é que a gente deriva, né? Quem é a velhinha de T? A gente sabe derivar a composição usando a regra da cadeia. Então, é a mesma coisa que V R de T, né? Linha, a derivada. E quem é esse daqui? Esse daqui vai ser a derivada em relação a R, né? Vezes a derivada de R em relação a T, tá? Ou, usando outra notação, né? Quem é esse aqui? Esse aqui é dV em relação ao tempo. E quem é a derivada? Como isso aqui é uma composição, vai ser a derivada de V em relação ao R, né? Ó, a derivada de V em relação ao R, vezes a derivada do R em relação ao tempo. Quem a gente quer? A gente quer esse cara aqui, né? E a gente tem esses dois aqui, né? O problema já me deu essas informações aqui. Por quê? Vamos lá. dV dt, ele deu, né? É 100. A gente tem aqui, ó, como informação aqui do meu problema. Então, aqui eu tenho 100 é igual dV dr vezes dr dt. Ainda falta, então, o dV dr. Mas o que é o dV dr? É a derivada de V em relação a R. Como eu vou encontrar? Muito simples. Eu tenho a função aqui V de R, né? Se eu tenho a função V de R, derivar essa função em relação a R, é só derivar isso aqui normalmente. Então, aqui como, né? Como V de R é igual a 4 πr ao cubo sobre 3, se a gente derivar, né, em relação a R, vai ser quem? Tudo que não é R é constante, então aqui o 4π sobre 3, repito. Aí eu tenho R ao cubo, é só eu derivar R ao cubo, né? O 3 desce, vai ficar R ao quadrado. O 3 corta com 3, então vai ficar 4πr ao quadrado, tá? Então, essa aqui é a minha derivada em relação a R. Ou seja, então a gente tem 100 é igual a 4πr ao quadrado, né? Que é o dV dr, vezes dr dt, que é o que a gente está procurando. Como que a gente está procurando é esse daqui, o que eu vou fazer? Eu vou isolar, né? Então, eu vou ficar com 100 dividido por 4πr ao quadrado igual a dr dt.
Opa, esse R aqui vai ficar assim? Não. Outra informação que ele dá é que ele quer, né? Toda vez que a gente deriva, a gente está procurando a derivada num ponto. Para a gente achar um número, a gente tem que calcular a derivada em um ponto. E qual seria esse ponto, né? Que ele tem esse momento que ele está falando? É quando o diâmetro é 50. Quando o diâmetro é 50, o meu R é quem? 25, né? O diâmetro é o dobro do raio. Então, quando o diâmetro é 50, a gente tem R igual a 25. Então, a gente vai ter dr dt igual a 100 dividido por 4π vezes 25 ao quadrado. 100 dividido por 4 aqui já dá 25, né? Então, 25 sobre π vezes 25 ao quadrado. Aí eu posso cortar um 25 com 25 de baixo, vai ficar 1 sobre 25π, tá? Aqui eu só dividi 100 por 4, deu 25. Aí eu tenho 25 embaixo, aqui embaixo eu tenho 25 vezes 25, posso cortar, né? Com um dos 25 ali. Vai sobrar só um 25 embaixo, tá? Aqui pra cá essa continha. Então, esse aí é a minha taxa de variação em relação ao raio. Nota que eu não precisei saber, né, qual era a função V de t que eu derivei para dar 100, né? Eu sei que V' de t é 100, que foi a informação que ele deu, mas eu não sei quem é V de t, eu não sei qual é a função, né, de acordo com que o tempo vai aumentando, como que o raio vai aumentando, eu não sei, mas eu sei a taxa de variação, tá? Ou seja, eu sei a derivada, tá bom? E eu não preciso realmente saber a função, só preciso saber a derivada e saber relacionar as duas grandezas que eu quero, relacionar as duas grandezas, né? A que eu tenho a informação da taxa de variação e a outra que eu quero encontrar a taxa de variação, tá? Vamos fazer aqui mais um exemplo pra gente entender. Eu vou chamar esse aqui de 1, então... Esse aqui vai ser o 2. Então, uma escada. Com 5 metros de comprimento. Está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada desliza, né, afastando-se da parede, a uma taxa de 1 metro por segundo, quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo. Quando embaixo da parede, quando, né, eu preciso de um momento, a base
está a 3 metros da parede. Tá. Então, como todo problema, né, é interessante a gente tentar visualizar esse problema. Antes a gente tinha um balão que estava crescendo de acordo com o tempo, né? Agora a gente tem uma escada que está escorregando. Então, primeiramente, eu tenho uma escada apoiada numa parede. Então, vou fazer aqui uma parede. Não, vou fazer a parede de por aqui mesmo. Meu chão aqui. E aqui eu vou fazer a minha escada que está apoiada nessa parede. Então, essa escada, tá? Ele diz que a escada tem 5 metros de comprimento. Esses 5 metros de comprimento são uma coisa que não muda, tá? Independente se a minha escada escorregar, né, dela ir pra lá ou dela estar mais pra cima, o comprimento dela, que é esse aqui, não muda. Então, aqui eu tenho 5 metros. Tá? Que é o tamanho da escada. Aí ele diz que ela está apoiada numa parede, né? Uma parede aqui vertical. E a base da escada, ou seja, essa base aqui, está deslizando, se afastando da parede, ou seja, está indo para lá. Nota que toda vez que essa base aqui, ela vai para lá, o que acontece com a minha escada? Essa pontinha aqui, ela desce, né? Quanto mais para lá tiver a minha base, mais aqui o topo da escada vai estar mais abaixo. E ele diz que a base desliza, né? Se afasta da parede, então desliza para lá, a uma taxa de 1 metro por segundo. E ele quer saber quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo, né? Ou seja, eu tenho a taxa de variação dessa grandeza aqui, né? De quanto essa distância aqui está variando. Mas eu quero saber essa daqui, né? Essa altura aqui, quanto que a altura também da escada está diminuindo, né? Então, aqui, quais são as grandezas, né? Eu vou chamar aqui, se a gente observar, a gente consegue identificar esse eixo aqui, né, como X, e esse aqui como Y, tá? Então, esse tamanho aqui, vou até botar aqui, esse tamanho aqui vai ser o meu Y, e esse tamanho aqui vai ser o meu X. Tá? Ou seja, eu tenho a taxa de variação em que o X está aumentando, né? Porque toda vez que a minha escada vai para lá, o meu X aumenta. Eu quero a taxa de variação em relação ao que o meu Y está diminuindo, né? Como que a escada está aqui descendo aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente consegue, para isso, a gente precisa relacionar as grandezas aqui, que são X e Y. Primeiro, vamos colocar as informações que a gente tem, tá? Informações que temos. A taxa de variação em relação ao X, né? Então, a gente tem dx dt, que é igual a 1, tá? 1 metro por segundo. E eu quero quando x é igual a 3, né? Porque ele diz aqui, ó, quando a base está a 3 metros da parede, ou seja, quando essa base aqui, né, quando esse x aqui é igual a 3. Tá? É importante, essa informação também vai ser importante depois. Então, como é que eu vou relacionar? Agora eu tenho que relacionar, né? As grandezas x e y. Como eu posso relacionar aqui? Lembrando que independente do meu x e do meu y estar mudando, o meu 5 não muda, porque o 5 é o tamanho da escada, né? O tamanho da escada não vai mudar. O meu y diminui, o meu x aumenta, mas o meu tamanho da escada continua o mesmo. E independente de como é x o meu y, né, de qual posição está na escada ali, eu sempre vou ter o quê? Um triângulo retângulo. Então, a relação que a gente pode usar aí é a relação que a gente já conhece, né, bem conhecida de triângulo retângulo, que é
de Pitágoras, né? Então, a gente tem o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa não muda, é sempre 5. Então, 5 ao quadrado é 25. Calma aí. 25. Então, aqui a gente consegue relacionar x e y. Só pra gente lembrar, o que que a gente quer? A gente tem dx, dt. O que que a gente quer? Queremos dy dt, tá? Que a gente quer a taxa em relação a y. Então, se eu quero a taxa em relação a y, existem duas maneiras de fazer aqui, tá? Primeiro que aqui é bem tranquilo da gente conseguir escrever y em função de x ou x em função de y pra gente fazer uma composição de funções aí, tá? Só que a gente também pode fazer mais direto, tá? A gente pode derivar aqui implicitamente, né? Sem precisar colocar um em função de outro, mas a gente vai lembrar sempre que a gente está derivando em relação a t. Então, x e y não são minhas variáveis, tá? Eu estou derivando em relação a t. Porque eu quero o quê? Eu quero dy dt. Então, tem que rederivar em relação a t. Então, derivando em relação a t. Deixa eu chegar isso aqui pra cá. Como é que vai ficar o x quadrado? Eu vou derivar normal, como se fosse x, né? Então, derivada de x quadrado é 2x. Mas eu tenho que lembrar que o x é uma função de t. Então, agora eu tenho que derivar o x. Então, dx dt. Derivando x em relação a t, tá? Poderia colocar também x linha de t, tá, gente? É a mesma coisa. Mas, mesma coisa com y. Vou derivar normalmente, vai ficar 2y. Só que agora tem que lembrar que y também é uma função de t. Então, tem que derivar em relação a t. Então, dy dt. Que nem ficou um y direito, né? O que eu quero? Esse cara aqui, né? O que eu tenho? Esse cara aqui eu tenho, né? Eu tenho o dx dt. O dx dt ele já disse que é 1. Então, aqui, ó, eu tenho 2x... Ih, perdão, faltou o outro lado, tá? Igual, derivada de 25, 0, tá? Então, eu posso até... Vou simplificar aqui. Não, tá, vamos direto. Então, 2 vezes x vezes... Quem é dx dt? É 1, né? E quem é x? 3. Só que quando x é 3, quem é y? Olhando aqui. X igual a 3, então... y é igual, ó, x igual a 3, eu tenho 3 quadrado igual a 9. Então, y vai ser 25 menos 9. Y quadrado vai ser 25 menos 9. 25 menos 9 vai dar 16. Y ao quadrado igual a 16, então y é igual a 4, tá? Por que não é menos 4? Porque y é sempre positivo, tá, gente? Uma escada tá sempre... É uma distância aqui o y, então isso é sempre positivo, não pode ser negativo. Então, aqui eu tenho x igual a 3 e y igual a 4. Já posso até substituir, né? Então, eu tenho 2 vezes 3 mais dx dt, que é 1, mais 2 vezes 4 vezes dy dt, que é quem eu tô procurando, né? Então, aqui eu vou ter 2 vezes 3, 6. Vou passar o 6 para o outro lado já. Então, vai ficar aqui 2 vezes 4, 8 dy dt igual a menos 6, tá? Então, dy... Vou botar aqui do lado. Dy dt, que é quem a gente está procurando, é igual a menos 6 sobre 8, que a gente pode simplificar, né? Vai ficar menos 3 sobre 4. Por que ficou negativo, tá? Essa é uma pergunta interessante. Por que ficou negativo? Ficou negativo porque a minha taxa de variação, se a gente perceber, ela tá decrescendo, né? Tá variando
de forma decrescente. O meu y aqui, toda vez que o meu x aumenta, o meu y diminui. Então, a taxa de variação de x é a taxa de crescimento, né? A taxa de variação de y é uma taxa de decrescimento, né? Ela está diminuindo, tá? Então, é por isso que dá negativo, tá bom? Então, esse aqui é um jeito, né, diferente que a gente faz, tá? Derivando implicitamente, pra gente não precisar colocar uma grandeza em relação a outra, porque às vezes fica um pouco complicado. Aqui, por exemplo, vai ficar uma raiz, para derivar vai dar um pouco de trabalho. No problema de cima, a gente também podia fazer isso, tá? A gente podia derivar implicitamente direto aqui, tá? Ia dar no mesmo. Lembrando sempre que o V, a gente teria que derivar isso tudo aqui em relação a R, a T, perdão. Então, lembrando que o R é uma função de T aqui, o R é uma função de T aqui, ia dar no mesmo aqui, tá? Ia ser a mesma expressão aqui. Tá bom? Então, a gente tem que lembrar sempre que a gente quer sempre a derivada da minha grandeza em relação ao tempo, que é o T, tá? A taxa de variação tá sempre em relação ao tempo, é sempre um dt embaixo. Então, é dx dt, ou dy dt, dv dt, tá? Quando a gente tá falando de taxa de variação, a gente está falando sempre em relação ao tempo. Como que a minha função está variando de acordo com o tempo, tá? Então, vamos fazer... deixa eu ver aqui. Dá pra fazer mais um. Não, ao invés de fazer mais um, vamos fazer aqui um resumo, então, né? Estratégia de solução de problemas. Acho mais interessante. Que eu acho que é o mais difícil, tá? Das questões de taxa de variação, sempre vai ser, pelo menos que sempre chega até mim, é o problema de interpretar ali aquele probleminha, entender o que a questão está te pedindo, relacionar também as grandezas nem sempre é tão fácil, tá? Aqui a gente tem grandezas que a gente conseguiu relacionar bem tranquilamente. Aqui Pitágoras é fácil, volume também com raio também não é difícil, a gente sabe a regrinha, né, do volume que depende do raio. Então aqui a gente tem grandezas que foram bem tranquilas de relacionar. Às vezes tem grandezas que são um pouquinho mais complicadas da gente relacionar, tá? E principalmente entender o problema. É muito importante a gente entender o problema. Então, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, ler cuidadosamente o problema. Segunda coisa, se possível, ajuda muito. Se possível, é claro, né? Tem problemas que dá e outros que não. Fazer um diagrama. Um diagrama, um desenho. Alguma coisa que te ajude a compreender melhor, como aqui, por exemplo, o esqueminha da escada, tá? Desenhar sempre vai ajudar a gente a ver o problema de uma maneira melhor. Terceira coisa, introduzir uma notação, né? E atribuir símbolos. Então aqui, por exemplo, né, eu chamei o volume de V, o raio de R. Aqui eu quis chamar essa distância aqui, né, essa grandeza, que era essa distância de X, essa outra grandeza, que era essa outra distância aqui de Y. Então é importante a gente ter essa notação e atribuir símbolos para a gente poder relacionar. Quarta coisa, muito importante, né? Expressar as informações dadas.
e o que é pedido. Então, aqui qual foi a próxima coisa que a gente fez, né? A gente colocou aqui o que a gente tinha. O que a gente tinha? Eu tinha dx dt, que era igual a 1. Eu sabia que o x tinha que ser igual a 3, né? Aí eu tenho a minha relação aqui. Então, todas as informações que o problema me dá, é importante a gente colocar logo no início para eu não esquecer, tá? E o que eu quero, né? A gente quer o dt, dy dt aqui, ó. É muito importante a gente não desfocar do que a gente precisa, tá? Então, é importante a gente expressar as informações que foram dadas e o que está sendo pedido, o que a gente precisa encontrar. Então, quinta coisa, né? O que a gente vai fazer? Relacionar as grandezas. Essa parte aqui, tá? Vai depender muito do problema. Pode ser que a gente vai relacionar usando geometria ou, né? Depende do que o problema estiver te propondo ali, tá? Às vezes a gente vai conseguir, dependendo ali, lembrando algumas regrinhas de geometria, a gente consegue tirar uma variável, né? Colocar uma independente do outro. Então, tudo vai depender muito do problema, essa parte de relacionar as grandezas, tá? Mas é importante que a gente relacione as duas grandezas que a gente... A grandeza que a gente quer com a grandeza que a gente tem, tá? E depois, né? Usar a regra da cadeia. Para derivar ambos os lados em relação a t, tá? Lembrando disso, em relação a t. Então, aqui o que a gente fez depois? Derivamos ambos os lados em relação a t. Aqui em cima a gente não fez isso, a gente colocou uma em função do outro, mas daria no mesmo, tá? Aqui, ó, se a gente fosse derivar ambos os lados em relação a t, deixa eu botar aqui de uma outra cor. Aqui eu quis mostrar o porquê que a gente deriva e dá certo, né? Porque a gente vê uma como função da outra. Mas se eu derivar aqui ambos os lados em relação a t, aqui vai ficar dv dt, né? Aqui eu tenho v. Eu vou até colocar aqui, seria só o v. Então, eu tenho dv dt, que é a derivada de v em relação a t. E aqui, derivando em relação a t, ia ficar como? Eu tenho uma função aqui, né? Então, eu tenho a função aqui de r, lembrando que esse r é um r de t, tá? Então, eu vou derivar usando a regra da cadeia. Eu vou derivar como se esse r fosse a minha variável, e aí vai ficar como? Vai ficar 4π sobre 3 vezes 3r ao quadrado, né? Só que eu tenho que lembrar que o r não é a minha variável, então agora eu tenho que derivar r em relação a t. Então, ficaria 4πr ao quadrado dr dt. Tá? Lembrando que esse r aqui eu tenho que derivar em relação a t. O v eu tenho que derivar em relação a t aqui com dv dt, tá? É só o v, não tem o v. Se fosse o v ao quadrado, aí a gente vai fazer 2v dv dt. Mas como é só o v, é só eu derivar ele em relação a t, dv dt. Aqui o r, eu tenho que derivar em relação a t. Se tivesse só o r sozinho, ia ser dr dt, mas o r tá dentro de uma função aqui. Então, o que eu faço? Eu derivo ele, né? É uma composição. Derivo como se o r fosse a minha variável, só que depois eu tenho que lembrar que ele não é minha variável, que ele é uma função de t. Então, tem que derivar dr dt. E a gente cai exatamente no que a gente tem aqui, né? Ó, exatamente esse daqui. Esse dv dt aqui é exatamente o que a gente derivou ali. Acho que tá aqui embaixo. Aqui. Só que esse 100 eu substituí ao dv dt, tá?
Então, daria no mesmo. Então, a gente pode usar esse esqueminha aqui de derivar implicitamente, lembrando que a gente tem que derivar em relação a t, tá? Então, depois que a gente deriva em relação a t, é só usar os dados, né? Os dados conhecidos, como, por exemplo, quem é x, quem é y, que a gente substituiu aqui, né? E encontrar o que é pedido, né? A gente isola. Aqui eu queria o dy dt, então eu isolei ele, tudo bem? Então, esse aí é um esqueminha de como... uma estratégia, né, de como resolver esses problemas. A parte mais difícil aqui, eu acredito, né, que para a maioria, sempre, pelo que me falam, sempre é esse aqui, entender o problema, né? Essa daqui também, relacionar as grandezas. Porque entender o problema, eu acho que às vezes é a dificuldade da maioria, tá? Então, tem que ler com bastante atenção, entender o que ele tá me dizendo, o que é a informação que ele tá dando, tá? As informações dadas, o que é pedido, é bom separar isso tudo. E relacionar as grandezas também sempre vai ser, às vezes vai ser um pouquinho difícil, tá? Pode ser que não sejam grandezas que sejam tão diretas. Cada problema é um problema, então pode ser que tenha um problema que é uma grandeza que... São grandezas que talvez você tenha que pensar um pouquinho em como relacioná-las. Aí a gente vai ver aí mais alguns exemplos quando a gente estiver fazendo alguns exercícios na aula, tá? Então, por hoje é isso, a gente se vê daqui a pouco.